seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de inglês de toda segunda-feira, né? Aqui neste canal Gabi Modesto Teacher. Às 8h05 da noite temos esse encontro marcado no nosso bate-horário, na nossa bate-caverna. E o tema de hoje é um tema muito legal. Eu adoro apresentar o inglês para as pessoas e ensinar o inglês através desta dessa perspectiva, porque faz com que a gente tenha mais segurança, mais confiança quando a gente está aprendendo inglês as a second language. Então, nesse início, eu preciso só daquele ok maroto de vocês aí no chat, que você consegue me ouvir bem e me ver bem, para eu começar os trabalhos de hoje. Hoje a gente vai falar sobre, eu vou até compartilhar minha tela aqui, ó, 4 diferenças entre o português e o inglês. Aí, produção, você sabe que eu não me aguento? E aí não vão ser só 4, né, gente? Eu comecei a preparar aqui, eu falei, uai, dá pra poder conectar essa diferença em outra. Então, 4 e vão ter alguns bônus ali, mas que venham para poder ajudar a gente na memorização, para você poder entender não só, tipo, o conceito, a teoria. Mas eu sempre falo para vocês que o meu papel como professora aqui é mostrar para você como pensar o inglês, sabe? Deixar o inglês natural aí dentro do seu brain. Eu sempre falo para as pessoas, se você já assistiu outras aulas minhas, se você é aluno do EQD, você já me ouviu falar isso 1,000 times, milhares de vezes, mas o ponto é, o meu compromisso aqui não é só com você, é na verdade com o seu brain, com o seu cérebro, porque é ele que faz o trabalho de conectar os pontos e aí você conseguir memorizar e aí você conseguir chegar na fluência no inglês. Então, você tá aqui para poder dar o estímulo. E aí, Gabi, como é que eu posso estimular, então, o meu cérebro da melhor forma? Bom, passo número 1 você já deu, que é estar aqui comigo toda segunda-feira, maravilhoso, maravilhosa. Segunda coisa, grab a pen and paper. Então, a gente tem o nosso ritual, a nossa routine, nossa daily routine, que é pegue papel e caneta porque você vai anotar. E a segunda grande lei que temos aqui é repeat after me. Repita depois de mim. Tudo que eu for falando em inglês, inclusive o repeat after me. Então, repeat after me, o repeat after me. Vamos lá, repeat after me. Bora começar então com o primeiro? The first topic of the day. O primeiro tópico do dia. Eu quero que vocês anotem aí assim, ó. Está, nananã, é, nananã. A galera falou que tava com saudade de me ouvir falar nananã. Então tá aí, ó. Gabi, não entendi nada disso daqui. Só confia. Trust me. Confia em mim e anota aí, ó. Está, nananã, é nananã. O ponto é o seguinte, meu povo. Em português, quando eu tô falando, when I'm talking about the weather, quando eu tô falando sobre o tempo, é muito comum eu virar pra você e falar assim, uai, tá sol, hein? Uai, tá frio? Nossa, está frio aqui, viu? Nossa, está quente aqui. Nossa, está ensolarado lá fora. Tudo bem? No funfa desse jeito, né, produção? Soa natural no seu ouvido, fluente em português ali, nativo? Sim. Ó, está quente hoje. Está frio lá fora. Lá em Minas a gente fala, tá quente. Tá quente, aí vem as variações, né? Aí você vai chegando ali em Minas, tá quente, enfim. Ou, por exemplo, eu posso falar que, de repente, olha, é importante tomar água, viu, galera? Ó, A Rachel fala que gosta do bli bli bli. bli bli bli, a nova versão. Não. Vai ter bli 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 hoje também. Já vai se acostumando, tá? Se você tá chegando aqui agora, somos todos assim, ó, nessa vibe, entendeu? A galera, mas pensa numa galera com resultado no inglês. Você vê que a galera é frenética aqui no chat, participando. E, repeat after me, repita depois de mim. Então, eu falo também, né? Ah, é importante, olha, gente, é importante beber água. Ou eu viro e falo assim, é interessante observar o ecossistema. Tá. Em inglês, in English, não vai dar muito pra gente ir por essa via. Olha só que interessante, eu vou pensar em português, tá? Tudo bem isso aqui, essa frase? Está frio hoje. Ou eu posso falar também que hoje está frio. Mas essa construção aqui tá super natural, né? Pois é. No inglês, não funfaria. Não daria certo eu simplesmente falar assim, ó. Is cold today.
Porque pensa só comigo, se você vai pela correspondência, se você vai muito aquela coisa ao pé da letra fervorosa, você fala, uai, is cold today. Is é o está. Cold, frio, today, hoje. Aí você vê uma galera, um monte de brasileiro falando, is cold today. But this is not correct. Isso não está correto, tudo bem? Porque a lógica no inglês não é diretão ao ponto assim. Nesse tipo de frase, neste tipo de intention. Então, qual que é o pensamento deles aqui? Ah, eu esqueci de falar. Eu coloquei 4, então eu meio que separei assim. 2 mais voltado para básico e 2 mais voltado para intermediário, tá? Então, eles colocariam o danado do it. Bom, se você já teve algum tipo de contato com o inglês antes, você provavelmente já viu esse it. No inglês, né, a gente não vai direto, tá? Está frio. Eu preciso colocar algo aqui. Se você já viu, teve contato com o inglês, você já viu esse it outras vezes. Então, a forma correta seria falar It is cold today. Gabi, se estivesse quente hoje, tá? Eu falaria It is hot today. Agora, já pensando, já querendo te apresentar um inglês, né, mais falado, querendo falar com você mais sobre um spoken English. Inglês falado. Vamos dar uma contraction, né? Vamos usar uma contraction aqui, ó. It's cold today. It's hot today. Viu aí? De onde vem o it's? Então, eu fiz a contraçãozinha. Tá, Gabi, mas por que eles botam esse it aqui antes? Não era muito mais fácil virar e falar só um is? O que vai acontecer, gente? Na lógica da cabeça deles, lembra? Eu quero te ensinar a pensar o inglês, tá? É como se eu boto só o is, tá faltando quem tá praticando a ação. Está frio hoje, tá? Não ficou claro pra mim o que é que está frio hoje. Então, esse it aqui no caso, ele tá fazendo referência meio que a weather. O que é weather? Clima. Clima, tempo, enfim. Então, it é como se estivesse substituindo essa ideia aqui, ó. Se eu fosse botar a frase toda, né? Vamos botar assim, na sua completude. The weather is cold today. Só que aí, para não ter que falar, oh, the weather is cold today, dá para eu simplificar isso num it. Tudo bem? It's cold today. Então, quando a galera se comunica assim, já dá para poder pegar aqui, ok, this person is talking about the weather. Essa pessoa está falando sobre o clima. Deu para pegar, então? Então, é por isso que aqui eles colocariam esse it. Tudo bem? Então, is, se eu começo a ler a frase com is, né, sendo uma afirmativazinha aqui, fica estranho, fica faltando alguma coisa aqui no início. Que aí, falando gramaticalmente, seria tipo o sujeito da frase. Tudo bem? Quem que está frio? O clima, the weather. Beleza? Então tá, só para vocês terem, a galera que é mais analítica, né, ter esse conforto. Tranquilo, produção? Tá tudo ótimo aqui. Tá. Gabi, more examples. Olha, eu quero te ensinar a falar isso aqui em inglês. I need more examples. Eu preciso de mais exemplos. Ei, olha aqui para mim. Look at me. Examples are the key. Os exemplos são a chave. Então, é quase que exemplos nunca são demais. Na verdade, não vou falar isso não, porque aluno leva o trem ao pé da letra. Aí daqui a pouco o aluno tá assim, caraca, eu preciso de 100 exemplos. 100 examples. Você sabe que aluno é assim, né? Eu já fui aluna, né, gente? Eu sou aluna em outros lugares. Eu conheço bem a espécie aluno, entendeu? Então, quando eu falo assim de more examples, eu tô falando o quê? Nunca fique no 1. 2. 3. Começa a ficar legal. 4, 5. Bacanérrimo, bacanérrimo. Interessante. Tá vendo uma coisa boa aí, uma coisa grande aí. Então, you need more examples. Então, vamos lá. Oi, sou eu. Oi, sou eu que tô falando aqui, ó. For example, let's suppose that you're talking on the phone. Você está conversando no telefone. Então, em português, a gente não falaria assim, ó. Oi, é eu. É eu aqui, ó. Eu botei esse é aqui só pra você poder não bugar, né? Porque o correto seria falar, oi, sou eu. Sou eu quem estou falando, enfim. Mas eu botei esse é eu só pra gente não sair do it ali, né? Porque eu não botei o it como sendo...
essa ideia do is, né, como sendo é ou está. Então, eu botei esse o e é eu aqui, tá? Aí, quem olhar aqui em português vai falar, tá errado isso daí e tal. Vocês entenderam porque eu botei o é eu aqui, né, gente? Eu tô ensinando pra vocês português. Não, tô ensinando English, é isso que importa. Então, em inglês, eles não falariam assim, ó, hi, is me. Entendeu? Hi, is me. Não, tá faltando alguma coisa aqui. Então, ele não botaria esse is boiando aqui. Então, ele falaria o quê? It is me, que na verdade o mais natural seria já usar a contração. It's me. Hi, it's me. Eu vou botar o sou aqui, tá? Porque senão o povo vai xaropar. Hi, it's me. Oi, sou eu. Então, tá vendo? Mais um exemplo usando esse it's com essa intention. Eita, caraca. Com essa intenção. Beleza? Hi, it's me. Um exemplo um pouquinho mais avançado. Eu falo assim, olha que oração, gente. É impossível chegar lá na hora. Ainda mais aqui, ó, pegando o trânsito. De repente você mora em São Paulo. É impossível chegar lá na hora. Tipo, na hora certa. É impossível, tá vendo? Olha como é a nossa lógica no português. Então, no inglês, a gente iria para um is aqui direto, né? Ó, is. Tipo assim, ó. Is impossible to get there on time. Uma expressão mais avançadinha, tá? Não é? A nossa vontade é falar isso daqui. Só que a Gabi tá me mostrando aqui que no inglês eles não vão começar a frase, ó, uma afirmativa ou uma negativa. Tá vendo que não é uma pergunta? Numa pergunta tá tudo bem começar a frase com o is assim do nada, tá? Vou botar até aqui, ó. Que eu já vou dar um exemplo pra vocês. Peguem só. Gabi não tá te falando o seguinte, em inglês nunca pode começar uma frase com is. Eu não tô falando isso. Aqui eu tô falando mais de quê? De afirmativa e negativa. No caso aqui é uma affirmative. Vou dar um exemplo pra vocês na negative já, tá? Mas tá vendo aqui, ó? Eu não falaria is impossible. Esse is tá voando. Então eu teria que botar o quê? Um it is impossible. Ou usando a contraction, it's impossible. It's impossible to get there on time. E tá tudo bem, em português vai no é direto. Entendeu? Então aqui a gente tá falando bastante sobre a importância do it's. Do it com is e a contração it's. Tranquilo? Então, this is one of the differences between Portuguese and English. Essa é uma das diferenças entre o português e o inglês. Isso aqui é uma coisa, gente, completamente reincidente. Não é um tipo de informação que você vai ver uma vez ou outra. Não. O tempo inteiro você vai ver frases usando esse it's. Tranquilo? Será que deu que funfou essa primeira parte? Vocês começaram a entender isso daqui? Com a anotação aqui assim, ó, organizada. Deixa eu tirar aqui. Olha a paz pro coração. Lembra que eu falei pra você lá no início? Eu tô aqui pra ajudar o seu brain a memorizar. E seu brain, your brain, ele ama isso daqui, ó. Essa organização, essa correspondência bonitinha. Eu falei pra você aqui, né, a questão da interrogative, quando a gente tem uma pergunta. Quando eu falo assim, por exemplo, quer ver? Está frio hoje? Vamos pensar numa situação. Imagina que eu acordei, virei pra produção, eu tô lá dentro do quarto, tá tudo fechado, cortina fechada, janela fechada, e eu acabei de acordar. I just woke up. Ele já acordou antes de mim. Eu viro pra ele e falo, e aí, produção, tá? Produção é hoje, mas vocês devem achar que eu fico falando produção. Aqui em casa, fala assim, Mo, tá frio lá fora? Está frio lá fora? Então, se eu tô fazendo uma pergunta pra ele, né? Isso aqui eu tô afirmando. It's cold today. Está frio hoje. Se eu quisesse perguntar, está frio hoje? Então, no inglês eu inverteria. Eu falaria, is it cold today? Então, pega aí, olha como é fácil fazer pergunta em inglês. Eu só vou inverter aqui nesse caso. Quando eu uso essa estrutura de it is, para eu fazer na pergunta eu só inverto. Então, fica is it. Tudo bem? Por que eu botei isso daqui? Para você poder pegar o bizu. Tá vendo? Uai, Gabi, essa frase começou com is. O is tá voando ali. Não, ele não tá. Ele tá acompanhado do it aqui, logo em seguida dele, entendeu? É porque quando a gente faz interrogative, a gente faz essa inversão. Pegaram aqui, então? Mas eu não tô falando de interrogative aqui. Eu tô falando o quê? De affirmative e negative. Tudo bem? Aqui, ó. It's impossible
to get there on time. Uma negative, você fala pra mim assim, ó. Ai, Gabi, é impossível aprender inglês. Eu vou falar assim, que? Impossível? Com DQD? Totalmente possível. Então eu falo pra você assim, it's not impossible. Hey, não é impossível. Agora, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que investir, né? Tu vai ter que investir ali seu tempo, sua energia. Nada cai do céu. Às vezes a galera que fica falando que it's impossible, a galera fala assim, não, Gabi, it's impossible. Fiz uma aula, é impossible. Impossible. Não, aí, vamos lá, né, gente? Vamos crescer aí, né, do outro lado. Então, aqui, it's not impossible. Tudo bem? Deu pra pegar, então, esse it's? Tá funfando. Tá funfando? A galera mandou aí. Tem alguma dúvida, assim, no geral? Alguma coisa assim, produção? Ou mais detalhe? Não, mas é detalhe mesmo. Beleza. E aí, beleza, né? Então, eu fui e coloquei... Será que a gente faz uma pronúncia aqui? Não é o foco de hoje. O que você acha? Ou eu sigo o baile e depois a gente vê a pronúncia? Melhor depois, né? Porque Tá. você já trouxe muito exemplo. Você daí você já volta... Beleza. Vocês acharam muito exemplo, gente? Eu posso diminuir um pouco os exemplos? O que vocês acham? Me manda aí. Não vai querer, não. Eu vou partir pro próximo, então. Anote aí, igreja alta, prédio alto. O que eu quero falar sobre isso? Caraca! Você tá viajando pra fora. Chega lá na Europa, aquelas igrejas monumentais, gigantescas. Você olha e fala assim, uau! Essa igreja é super alta. Meu Jesus amado. Essa igreja é super alta. Então, você tá lá admirado. How would you say that in English? Como que você falaria isso em inglês? Então, você falaria assim, ó. Wow, this church is super tall. Detalhe, para você poder falar que ela é super alta, né? Que ela é muito alta, enfim. Tem várias formas de falar esse super alta, muito alta. Então, por que eu botei esse super aqui? Vai por osmose. Para quem já me viu falar sobre isso antes, né? Dentro do método DQD, que é o meu método de ensino de inglês, eu sempre falo isso daqui, ó. Existem dois momentos. Que é o momento vai por osmose e o momento você que lute. O inglês pode ser totalmente dividido em dois momentos. O momento vai por osmose é lindo, delicioso. Por quê? Fácil de memorizar. Por exemplo, aqui a gente tem uma palavra que é super fácil de memorizar, que é o super. Só a pronúncia que vai mudar. Mas o ponto é, essa igreja é super alta. Tá, Gabi? Não teve nenhuma novidade assim ali pra mim. Só que aí, se eu não tô olhando pra igreja, I'm not talking about this church. Eu não tô falando sobre essa igreja, eu tô falando sobre aquele prédio. Então eu vou virar e falar assim, wow, that building is super... Aí vem uma incógnita, né? Porque olha só que interessante, né? Em português, a gente vai falar assim, wow, aquele prédio é super alto. Olha que louco, no português eu vou ter que fazer essa flexão, né? Eu vou ter que flexionar ali. Igreja feminina. Igreja alta. A alta, feminino. Concordando. Prédio masculino. Então, em português, o prédio é super alto. Eu tenho que fazer essa troca. Apesar da característica ser a mesma, né? Eu tenho o mesmo adjetivo, o mesmo adjetivo. Eu tenho que flexionar, eu tenho que mudar. In English. Olha que lindo, gente. Olha a maravilhosidade. Então, essa é outra diferença. This is another difference between Portuguese and English. Olha o inglês mais fácil aí. Quer dizer, não tem essa coisa de feminino e masculino no inglês. Vai ser tall para todo mundo. Então, as características, né, que eu falaria assim. Alto, alta. Baixo, baixa. Me lembrem aí. Bonito, bonita. Pequeno, pequena. Tá vendo que eu tenho que flexionar? Você entende isso aqui, produção? Alto, alto. Primo, prima. Primo, prima, exato. Aí, ó, aí vão entrar sem ser características, né? Tem o primo e tem a prima. Tem o amigo e tem a amiga. Tem o vizinho
e a vizinha. Tem o professor e tem a professora. Então, você tá entendendo que toda essa galera aqui tá no mesmo universo, que é aquela coisa de masculino e feminino. Ei, no inglês não precisa disso, sem aperreio. Tall, short, beautiful, small, cousin. Tá pegando? Friend, Curtindo. neighbor, teacher, se for professor, né? Se for professor de universidade, é mais formal, né? Seria professor, mas vamos trabalhar só com teacher. Entendeu? Então não tem essa diferença. É a mesma palavra para todo mundo. Gente, isso aqui é um adianto. É porque Libertador, né? tu não é gringo do inglês. Porque eu tenho certeza que se aqui tivessem gringos do inglês, Aprendendo pessoas que português, né? aprendendo português falariam assim, caraca, isso aqui é a pain in the ass. Tô ensinando uma expressão aqui super... Não é rude, né? Mas é uma expressão super... Tipo um pé no saco. Sabe quando a gente fala assim, caraca, isso aqui é um pé no saco? Em inglês vai ficar a pain in the ass. Traduzindo isso aqui ao pé da letra, gente, sabe o que que fica? Hã? Na bunda. Fica tipo assim, uma dor na bunda. Para ficar um jeito mais sutil de falar isso daqui, você pode falar a pain in the neck, para dar uma suavizada. Bunda e pescoço, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então eles falam assim, nossa, isso aqui é uma dor no pescoço, viu? Por quê? Me deixa tão tenso, eu tenho que pensar tanto que me dá até uma dor aqui no pescoço. Seria tipo assim, nossa, isso aqui é um saco. É a pain in the neck. Mas na verdade a frase é a pain in the ass. Tipo, é uma dor na bunda. Entendeu? Enfim. O pessoal tá pedindo um momento de chantagem aí. Não, calma. Não me atropelem, não. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Follow my lead. Então, vocês entenderam esse rolê aqui, né? Beleza, aqui é só mesmo para poder exemplificar para vocês. Do mesmo jeito que desastrado in English é uma das minhas palavras preferidas. Eu amo a sonoridade dessa palavra. É bom que vai fazer sentido agora o TBB, a pronúncia. Clumsy. Clumsy é outra característica. Então, pensa, no inglês vão ter várias características. Igual eu botei lá, tall e o oposto, short. Small, big, pequeno e grande. Beautiful e ugly. Então, eu tenho bonito e feio. Então, tem as características. Clumsy é outra característica. Então, eu tô conversando aqui com você. Eu falo assim, você tá aqui, você derrubou, meu amigo, a garrafa toda de água na roupa que tava pronto pra sair. Eu vou virar pra você e vou falar assim, you're so clumsy. Caraca. Eu sei. Eu tô falando com você mesmo, produção. You're so clumsy. Você é tão... Pensa aí na pessoa mais clumsy que você conhece, pra te ajudar a memorizar. Inclusive, fica essa dica, tá? De memorização. Gabi, como que eu posso fazer pra poder acelerar o que eu aprendo em inglês para eu conseguir, de fato, memorizar isso daí com mais facilidade? Nossa, graças a Deus, o barulho parou. Associação, tá? Seu cérebro, ele adora isso, a associação. Então, associa a palavra clumsy àquele parente, àquele amigo seu, ou, de repente, é você o clumsy do rolê. Aí, no caso, você não vai falar you're so clumsy, você fala o quê? I'm so clumsy. Tipo, caraca, eu sou tão desastrado. I'm so clumsy. Mas tá, o meu ponto aqui com você no clumsy é o seguinte. Eu tô conversando com você e eu falo, you're so clumsy. Quem é você no rolê? Você é o Marcelo Augusto. Imagina que você é o Marcelo Augusto, o homem. Então eu falo, Marcelo Augusto, you're so clumsy. Você é tão desastrado. Agora, imagina que agora eu tô conversando, na verdade, é com a Roberta Maria. Não tô conversando com o Marcelo Augusto. Então, eu vou falar pra ela assim, caraca, você é tão desastrada. Eu vou flexionar, porque eu tô falando o quê? Com uma mulher. Eu vou ter que mudar aqui o gênero. Tudo bem? In English. Clumsy. Clumsy, clumsy. Não, tu vai meter um clumsy também. Olha aí, olha a praticidade, olha a economia de saliva, de neurônio. You're so clumsy. Tá? Você vai usar a mesma palavra, tanto para homem quanto...
Gabi, como é que ela vai saber se eu tô falando desastrado ou desastrada? Uai, pelo contexto ali, ela vai saber. Você tá falando com ela, e aí, hoje em dia, principalmente, a pessoa, se ela quer se intitular como mulher, como homem, enfim, clumsy é o que importa, entendeu? O inglês, ele tem mais esse raciocínio aí, é tall pra todo mundo, é clumsy pra todo mundo, e é o que é. Facilita a vida. Facilita a vida. Beleza? Então, essa é outra super difference. É outra diferença do português com o inglês. Maravilha? E aí, foi como eu mostrei pra vocês ali também, né? Por exemplo, quando a gente tá falando sobre occupations. Olha outra palavra linda. O que você acha, produção, que significa occupation? Isso é difícil, hein? O que você acha que é? Deixa eu jogar aqui. Olha, ligando o tempo. Será que é ocupação? Será que é ocupação, gente? Não sei. Não pode ser, não, né? É, Não pois assim, é. não. Tipo de... E profession? Profissão. Eu tô falando, gente. E aí a pessoa fica mandando o que aqui, ó? It's impossible to learn English. Eu falo pra pessoa, it's not impossible. Não é impossível. Você só tava estudando do jeito errado antes. Ainda bem que aparecemos aqui na sua vida. Mas aqui, ó. Então, dentro das occupations, né, das ocupações, vem nesse rolê. Teacher pra professor e pra professora. Receptionist pra professor e pra professora. Lawyer, advogado e advogada. Nurse, enfermeiro, enfermeira. And so on. E assim por diante. Então, segue o mesmo train of thought. A mesma linha de raciocínio. Tudo bem? E aí, então, sempre é bom a gente falar um pouquinho sobre pronúncia, né, gente? Porque é o que eu falo. Peraí. Adoro. Então, aqui, ó. A gente tem alguns pontos, alguns botões que a gente precisa apertar para a gente poder construir fluência. Não dá só para você ficar aprendendo palavra, não dá só para você ficar aprendendo, decorando um monte de frase pronta, porque senão você não vai sair do lugar. E não dá também pra gente não trabalhar a pronúncia. Eu defendo muito, e dentro do DQD, um dos nossos valores é o quê? Cara, use TBB, técnica // para aprender pronúncia, porque te traz uma confiança automática dos sons do inglês. E é tudo que a gente precisa para começar, né, a fazer esse exercício de, ok, repeat after me. Porque senão, se eu não dou esse recurso pro aluno, ele fala, caraca, como é que eu vou repeat after you? Se eu não tô sabendo aqui. Se eu ler aqui, clume-se. Porque o nosso cérebro, ele quer isso, ele quer a concretude. Por isso que a gente fica querendo ler do jeito que tá escrito. É aquela coisa, eu só acredito vendo, a gente quer se agarrar nisso, né? Até agora, tudo bem? It's cold today. It's hot today. Hi, it's me. It's impossible to get there on time. It's not impossible. It's. A existência desse it's. Wow, this church is super tall. Wow, that building is super tall. You're so clumsy. Pra mulher. You're so clumsy. Mesma palavra. E daí vem teacher, receptionist, lawyer, nurse, sem flexão de feminino masculino. Tranquilo? Uma coisa interessante aqui, observa só. Vem comigo nesse raciocínio. Cuidado, porque aqui nessa frase que eu vou pintar ela de orange, olha só. Essa igreja é super alta. Aí você olha aqui para esse is e fala assim, ah, a Gabi me falou que quando tiver o is, tem que botar o it junto. Aí você vem aqui e quer botar um it aqui. Não, você não vai ter esse it aqui, tá? Por quê? Porque o is, ele tá acompanhando this church. This church é como se estivesse fazendo referência a esse it aqui. Eu pergunto, o que é super alto? Alta, no caso. Esta igreja, this church. Ah, tá. Não preciso do it. O que é super alto? That building. Opa, tá explícito na frase. Então, eu só quis falar isso só pra você não ficar achando que, então tá, toda vez que tiver o is, eu vou botar o it. Não. Tudo bem? É principalmente aqui, ó, um bizu pra você, é pensar assim, quando a frase meio que começa com essa ideia do é e do está. Tá vendo que tem meio que um padrão ali? Então, quando eu tenho essa necessidade de começar meio que a frase com o é e com está, provavelmente vai ter esse it acompanhado do is. Tudo bem? Eu assisti, tu assististes, assististes. Que isso, gente? Eu escrevi errado aqui, peraí. Tu assististes. Que diabo é isso? Peraí que eu buguei legal aqui, gente.
Porque cistite é, inclusive, outra coisa. Assististes? O que tá acontecendo aqui? Tu nem sei conjugar, gente. Tu assististes. Gente, pra que... Gente, vamos combinar. 2022, pra que... Assististe. Assististe. Tu assististe. Fala aí, pressão. Tu assististe. Aqui nem TBB salva, gente. Mas enfim, tô falando que o inglês é muito mais fácil. Mas o ponto é, quando a gente vai pensar, né, nas ações, então eu tenho a ação de assistir, chegar, estudar, aprender. E daí eu vou falar que eu aprendo, você aprende, né? Porque se tu tá totalmente em desuso aqui, né? Você, enfim. Mas o meu ponto é, no inglês, pra eu poder falar que eu assisti... Pô, tá rachando. Mas tenta falar aí, assististe. Tu assististe. Eu tinha que ter lido em voz alta. Eu podia ter mudado o exemplo, né? Mas o ponto é, eu assisti um filme ótimo ontem à noite. Inclusive, quero indicar pra vocês. Então, imagina que eu tô nesse tom de conversa, tá? Então, eu assisti a um filme ótimo, enfim, ontem à noite. Bom, in the past, né? Eu tô falando sobre uma coisa que aconteceu last night, ontem à noite. E o ponto é, in English, eu vou falar I watched a great movie last night. Anotem aí. I watched a great movie last night. Então, para quem é mais iniciante, quero só que você visualize essa linha de raciocínio, gente. Eu vou dormir com esse assististe aqui. Então, ó, I watched a great movie last night. Tudo bem? Então, imagina 3 blocos aqui. Se eu quero falar tu assististe a um filme ótimo ontem à noite, percebe o que eu tive que fazer no assistiu? Eu também tive que flexionar ele aqui, né? De acordo com a pessoa. Eu, a conjugação fica assistir. Tu já vira assististe. Ou aqui também, tá? Porque tu assististe, eu tô apelando, né? Mas aqui, por exemplo, você assistiu. Tranquilo? Então, esse é aquele momento, meu povo, que um gringo aprendendo português, ele vai ter que abrir aquela tabela de conjugação. Aquela tabela gigantesca, onde cada pessoa, dependendo se é presente, passado, futuro, e qual tipo de presente, passado e futuro, que é uma penca. Quem já fez prova disso? Gente, aquilo ali é um terror. Olha que eu sempre gostei de gramática e tudo, mas aquele momento ali de ficar decorando aquelas conjugações, porque não é só presente, passado, futuro, né? Tem as ramificações de cada um deles. Cara! Ou... Tu assististe? Podia ser essa hashtag dela, né? Assististes. Tu assististe? You watched a great movie last night. Inclusive, esse you watched, ele abraça tanto o tu assististe, quanto você assistiu, tá? Então, é you watched. Não tem essa coisa de tu aqui, não. Eles vão no você mesmo, you. Então, olha que interessante, gente. Fica igualzinho. Então, quando a gente tá falando ali no passado, né? Eu assisti, I watched. Tá diferente esse azul. Você assistiu, you watched. E se fosse ele? Ele assistiu um filme ótimo ontem à noite. He watched. Você tá entendendo? Tá pegando aqui a linha de raciocínio, fica igual para todo mundo. He watched a great movie last night. Então, essa é outra grande diferença. Quer dizer, fica igual para todo mundo. A conjugação aqui. Então, você não vai ter que ficar gastando seu tempo pensando lá. Ah, qual que é a conjugação da terceira pessoa no singular, no tempo tal? É muito mais simples, muito mais prático. Isso aqui são great news, são ótimas notícias. Pegou aqui? Deu para poder funfar? Deu para entender? Olha só. O watch, o que eu quero que vocês peguem aqui? Ele no passado, né? Com técnica barra, eu quero que você imagine 2 momentos de pronúncia, tá? Primeiro, eu quero que você imagine o. Imagina só que você tá falando assim, cara, eu assisti um filme ontem. Pensa só, o ó, viu? E esse filme aí, o ó do Borogodó. Então, é isso, o ó. Depois...
Depois do N vem o O. Depois do N vem o O. Então, pronto, o O. No segundo momento, a gente vai fazer um tchê, 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 tchê. Tch, tch, tch. Cuidado, que não é wash, de Washington, não é wash, é watch. Façam isso, ó. Tch, tch, tch. Treina a musculatura. E aí eu vou ter um T final. Por que é babado isso daqui? Porque você olha o que eu falei pra você. O seu cérebro, ele não é culpa sua. E nem do seu brain. O seu cérebro, ele é o quê? Ele é racional, ele é lógico. Quem é emocional aí? No teu corpício maravilhoso? Seu heart. Seu coração, ele é emoção pura. Agora, o seu brain, ele é razão. Ele quer algo concreto. E o que ele tem de mais concreto ali é a escrita. Aí você vai ler isso aqui, você vai... Watched. Você vai querer fazer um ched aqui, ler o E com D. Só que não é assim. Por isso que TBB é tão poderoso, porque te dá este shortcut, esse atalho imediato. Então, olha só. Watched. Curtir a jornada. Se não for para curtir a jornada, se não for para você poder aprender a se apaixonar pelo inglês, nem vamos. Nem estamos aqui. Nem estamos aqui, entendeu? Não vai funfar. Não vai, gente. Sabe por quê? Se você ficar levando o inglês só como uma obrigação, eu acho que tem que levar também. Porque tudo tem que ter responsabilidade, você tem que dedicar, certo? Você não vai estar motivado com o inglês every single day, every fucking day. Não vai, entendeu? Já vou te adiantar aqui, porque a nossa força de vontade diária, eu tava inclusive hoje assistindo um podcast do Jerônimo, que ele fala sobre produtividade, eu sempre cito ele aqui. E ele falou exatamente isso, cara, a nossa força de vontade é como se a gente ganhasse créditos todo dia e ela é finita. Por isso que às vezes você acorda com uma super energia, às vezes meio sonolento, né? Mas daqui a pouco você atinge esse pico de energia, só que aí vai chegando à noite, você vê que você já vai ficando mais amuado, né? Assim, porque a nossa força de vontade a gente vai gastando esses créditos ao longo do dia. E com o inglês é o quê? Você não vai estar todos os dias com uma super vontade. Agora, se você levar o inglês só como uma obrigação, você não vai conseguir manter isso constante e a coisa não vai evoluir para você. Aí entra aquele efeito sanfona. A pessoa começa e para. Começa e para. Entendeu? Aí entra num ciclo que não é bacana. Então aqui, you need to have some fun. Você precisa se divertir um pouco. Então, ó, watched. Funfou essa primeira pronúncia, gente, faz um t e depois um t. É um sonzinho de T. Watched. I watched a great movie last night. You watched a great movie last night. He watched a great movie last night. Manda a próxima. Manda que a gente aplica TBB. Boa, essa também é ótima. Também por conta disso, ó, Patrícia. A gente olha aqui, né? Bu. A gente faz um bu no início, mas não é. Com TBB... 2 momentos de pronúncia, tá? No primeiro, Bill. Bill. Acho que vai funfar assim. Bill. O primeiro é o mais forte. Bill. No segundo, dang. Dang. O que eu quero que a gente observe aqui, né? Que nos 2 momentos, o izinho, building, isso, ele é fechado. Ele não é um I aberto, tipo building. Não, ele é fechado, ó. B. Façam isso, ó. B. Uma coisa é fazer B. Eu tô friendly, eu tô me exibindo. Smile. B. B. Ding, 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 ding. Building. É isso, building. Então, na prática, eu viro ali naquela frase e falo assim, wow, that building is super tall. Building. Então, eu não leio a escrita, eu me agarro no TBB. Tudo bem? E o massa é esse, porque uma vez que você aplica, uma vez que você tem essa clareza, seu cérebro olha aquilo dali, fica muito mais fácil de você ancorar. Manda a terceira aí, produção. Boa, Joana. Funfou. Manda mais uma aí. Não. Eu sabia. A gente tá na mesma sintonia, Elaine. So,
Desastrado. Bora lá. 2 momentos de pronúncia. No primeiro... aqui vai ser bem legal, ó, por causa disso. Clam. Clam. Ei, tem coisa importante aqui, tá? Azinho fechado. Clã, clã. Close your lips. Fecha seus lábios. Clam. Clam. Cuidado que em português é muito comum a gente fazer clan, clan. Querendo fazer meio que um som de N. Não, é clam. Clumsy. Aqui eu venho com o I sorridente. Então eu tenho clumsy. Nunca mais vou esquecer. Clumsy. Funfa ou não funfa? Funfa, né, gente? Ó, watched, watched. Building. Clumsy. You're so clumsy. I'm so clumsy. E assim por diante. Agora você já tem ali todo um passo a passo para praticar a pronúncia. Lindo, maravilhoso? Lindo, maravilhoso. Ei, eu falei, já vai ser um extra aqui. Minhas contas aqui eu já contei já a mais. Olha só. Você tem razão, eu tenho medo. Anotem aí, esse é o próximo. Você tem razão, eu tenho medo. No português, a gente tem muito. Você tem razão, eu tenho medo, eu tenho 28 anos. Essa casa tem X metros quadrados. A gente usa bastante a ideia do ter. No inglês, eles usam muito a ideia do ser. Eu quero que você ancore isso aí na sua cabeça. Quer ver na prática? Ó, no português, a gente falaria assim, né? Ah, verdade. Cara, verdade. Você tem razão. Concorda? É uma frase super comum do português. Você tem razão. Certo? No inglês, eles não vão ter muito, entendeu? Eles vão usar mais a ideia do ser. Tipo no sentido assim de que você está certo. Você concorda comigo que essas duas frases têm a mesma intenção, apesar da via dela ser diferente? Você tem razão, você está certo. Tranquilo? Então, no inglês, eles não vão falar assim, you have reason. Porque se a gente vai pela tradução literal, fica dizendo, you have reason. Não, não é. A lógica deles vai ser assim, ó, você está certo. You are right. E não you have. Entendeu? Lembra lá, no inglês eles têm menos e são mais. Do mesmo jeito que, para ficar mais claro para você, aqui eu não vou nem poder botar ele correspondente, tá, gente? Eu vou só fazer então aqui, na verdade, sublinhado, para você não achar que you are você tem. É só que nesse tipo de frase é assim que vai funcionar. Por exemplo, eu não tenho medo de cachorros. Então, em inglês, eu falaria assim, né? Eu não tenho medo de cachorro. Tá vendo? De novo, eu tenho medo. Pera. Eu não tenho medo. Em inglês, vai ser eu não sou medroso. Eu não sou receoso de cachorros. Eu não sou medroso de cachorros, entendeu? A lógica deles é como se fosse essa. Então, eles vão falar o quê, ó? Eles não vão falar I don't have. Eles vão falar I am not. Então, de novo, como se fosse a ideia de que eu não sou medroso de cachorros. Eu não sou receoso de cachorros. Sei lá como é que ficaria isso. Eu não sou temoroso de cachorros. Sei lá. A tradução não bate aqui. É, não, então. Porque assim, no português, a gente vai com essa lógica, né? Eu não tenho medo. Então, é como se fosse assim. No português, temos medo. No inglês, somos medrosos. No inglês, não existe essa coisa de ter medo. Do mesmo jeito, no português, temos razão. No inglês, estamos com a razão. Tipo, estamos certos. Entendeu? Então, eles têm menos e são mais. Tá vendo? Usando sempre essa ideia de... Se fosse traduzir ao pé da letra... Vou botar uma tradução ao pé da letra aqui, né? Você está certo. Vou botar a tradução ao pé da letra de orange. Igual aqui, ó. Eu não sou medroso de cachorro. Tá, gente? Não fica legal essa tradução, mas é só para você poder entender.
Do mesmo jeito que, por exemplo, lembra que lá em cima a gente virou e falou assim, ó, vamos tentar lembrar a frase juntos. Ah, é impossível chegar lá na hora. Bora lá. Eu quero que vocês coloquem pra mim aqui no início. Como é que ficou o é impossível? To get there on time. É impossível. Deixa eu ver aí, produção. Vira o chat pra mim aí. É impossível. Deixa eu ver quem acerta. Lembrem aí. Cadê? Boa, Dani. É isso aí, ó. It's impossible. Lembra que a gente viu lá em cima? It's impossible to get there on time. Perfeito? Aí imagina só que aí eu virei e falei assim, caraca, fulano disse isso aqui, ó. It's impossible to get there on time. Mas, ó, nós tivemos sorte. Nós tivemos sorte. A gente conseguiu chegar lá, get there on time. Tá vendo? No português, o que a gente falaria? Nós tivemos sorte. Tá vendo? A gente tem sorte em português. Em inglês, a gente não tem sorte. Somos sortudos. E aí é massa porque é ser, fazer e ter. Aqui no Brasil a gente quer ter antes de ser. Eita! Assim? Aí, produção pegou. Vocês pegaram a visão aí? Na vida, a ordem das coisas... Eita, produção. Produção 2022. Vai, produção. Olha só, a lógica da vida é ser, você precisa ser alguma coisa antes para você poder ser, fazer. Você precisa fazer para você poder ter. Ter é a última coisa. Só que no português, você sabe que pode ser uma coisa cultural isso daí, né? Total. Pode ter uma correlação. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, enfim, não é o assunto central da aula. Mas no inglês vai ser we were lucky. Olha que interessante. Se a gente traduzir isso aqui ao pé da letra, fica assim. Nós, tradução ao pé da letra, tá? Vou botar aqui, ó, ao pé da letra, para vocês poderem saber, tá? Tipo a lógica deles. Então, ao pé da letra ficou: nós fomos sortudos. Nós fomos sortudos, né? Do ser. Nós fomos para algum lugar. Nós fomos sortudos naquela situação. Então, we were lucky. Não é we had. Nós tivemos. Vocês entenderam? Então, é como se fosse assim, ó. No português, é ter medo, ter certeza. Não, ter razão, desculpa. Ter razão. O ter certeza também funcionaria. Ter sorte. Essa é a lógica do português, certo? Eu vou botar ele aqui de green, dark green. No inglês, vou botar o inglês aqui de blue. No inglês vai ser be afraid. Você ser medroso de algo. Vai ser be right. Você está certo a respeito de algo. E vai ser be lucky. Você ser sortudo. Numa situação ou no geral, entendeu? Porque senão, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria have. Have afraid, have right, have lucky. E não é nesse sentido, não é essa combinação que eles usam. Tudo bem? Por isso que existe aquele clássico, que é o clássico, né? Quando alguém vira e fala assim, quantos anos você tem? Aí eu falo assim, eu tenho 29 anos. Olha o que eu falei pra vocês. Botar até aqui, ó. Português tem muito. Inglês é muito, para você poder lembrar, tá? Não sei por que ele fica botando esse acento aqui. Então, só para você poder lembrar dessa correspondência aqui. Então, ó, tá vendo? No português eu tenho uma idade. Eu tenho 29 anos. Não, eu tenho 28, tô doida. No inglês, eu não falo I have 28. Eu falo I am 28 years old. Tá vendo? Eu sou 28 anos velha. Então, é bem uma questão cultural mesmo, tá? Aqui, ó, ao pé da letra ficaria então o quê? Eu sou 28 anos velha. Pegaram, então? Então, também é outra combinação. Você não tem uma idade em inglês. Você é aquela idade. Você é tantos anos velho, né? Então, são combinações válidas aí de você ter na sua cachola. Beleza? Deu pra pegar isso aqui?
E muita gente erra, né? Erra feio, Sim, feio. até intermediário mesmo, Sim. alunos intermediários avançados. E, gente, a questão do errar é aquela coisa, tipo, errar faz parte, entendeu? A questão é só a gente não buscar limpar, buscar ali lapidar, buscar Aprimorar. melhorar, entendeu? E é legal, porque às vezes a gente tem esses reminders, né? Esses lembretes, você fala, ah, caraca, é mesmo. E às vezes aqui você vê de uma perspective, from a different perspective, né? De uma perspectiva diferente que clica aí na sua cabeça. Então, faz parte, tá? Tô estudando inglês há 2 semanas. Anotem aí. Estou estudando inglês há 2 semanas. Então, agora a gente vai falar sobre isso daqui, que é a última que eu separei para o nosso encontro de hoje. E super babado essa daqui, tá? Essa aqui é bem para intermediário. Estou estudando inglês há 2 semanas. O que acontece? No português, eu falo assim, eu estou estudando. Então, imagina só que alguém chega pra mim aqui e fala assim, what are you doing? What are you doing right now? O que você tá fazendo agora? Aí você vai falar pra pessoa, tô assistindo aqui Gabi Modesto Teacher. Inclusive, eu já me inscrevi no canal dela, porque você tá falando isso pra pessoa, porque você não quer perder nenhum conteúdo. Eu tô postando pra caramba neste YouTube, então pra você não ficar com conteúdo pra trás, se inscreva no canal. Ah, eu tô estudando aqui. E do mesmo jeito que se alguém virar e falar pra você e falar assim, ô, Marcelo Augusto, Roberta Maria, há quanto tempo, hein, você tá estudando inglês? Você falaria, ah, eu estou estudando inglês. Pega essa diferença aqui, tá? Nessa intenção de número 1, você tá querendo falar pra pessoa o que você tá querendo fazer agora. Desculpa, você tá falando pra pessoa o que você está fazendo agora. O que você tá fazendo agora? Eu tô estudando. Nessa de baixo, a sua intenção tá sendo falar pra pessoa há quanto tempo você tá fazendo aquilo. Você está executando aquela ação há tanto tempo. Então, são intenções diferentes. Só que no português eu uso a mesma estrutura. Eu estou estudando. Aí eu só venho aqui e mudo o complemento. No inglês, não vai ser a mesma estrutura. Porque a intenção é diferente. Então, olha o que eles vão pensar aqui. Para eu falar, eu estou estudando, ponto final, essa é a minha intenção, eu vou falar, I am studying. I am studying. Eu estou estudando. Tranquilo? I am studying. Na de baixo, a galera fica com vontade de falar, I am studying English for 2 weeks. Aqui vai ficar assim, ó, English for 2 weeks. Tem muita gente mandando. Que acha que ficaria assim, né? I am studying. Só que o que vai acontecer, meu povo? Não vai estar correto. Para ficar correto com o inglês, o que eu teria que fazer? Eu vou usar uma estrutura diferente. Eu não vou falar I am studying, eu vou falar I have been studying. Então, quem é aluno DQD sabe bem que dentro do nosso método de estudo, a gente não estuda inglês pela gramática. Então, eu não preciso vir aqui e te falar que tempo verbal é esse. Não vai fazer diferença alguma, a menos que você já seja fluente e esteja agora lapidando o seu inglês. Ou que, de repente, você vai precisar disso para fazer uma prova escrita, enfim. Do contrário, se você está aprendendo inglês para poder conseguir se comunicar em viagens, para conseguir entender filme, não interessa qual que é esse tempo verbal que está aqui, tá? Saber isso mais atrapalha do que ajuda. Produção, isso é complicado, né? Eu chegar aqui para eles e falar para eles que um pedaço, um conteúdo, um conhecimento, uma informação, que a gente pensa, pô, conhecimento nunca é demais, mas produção aqui é No lugar errado. na hora errada. Na hora errada. E é muito contraintuitivo, gente, eu sei, porque você fala assim, meu Deus, para eu falar inglês direito, bem, para eu ter... Eu preciso saber que tempo verbal é esse, mas, gente, vai mais te confundir do que tudo. Então, aqui, eu quero que você monte frase de forma correta. E aí, dentro do DQD, o que a gente faz? A gente tem a nossa estratégia, que é falar sobre pote 2 de fluência. Não é o assunto de hoje específico, mas só para vocês poderem entender que tem uma organização, que existe um caminho de solução para isso. E aí, aqui a gente fala sobre o quê? Alunos DQD que estão aí? Estrutura bloco. Então, eu tenho uma estrutura bloco aqui em cima
E eu tenho uma estrutura bloco aqui embaixo. E a minha estrutura bloco, ela vai diferenciar se é A, B, C, D ou E, enfim, dependendo da intenção. Bom, aqui em cima, a minha intenção é... Alguém chegou pra mim e falou, e aí, o que tu tá fazendo agora? Ah, eu tô estudando. Ih, não vai dar pra eu ir não, porque agora eu tô estudando. Eu quero só falar pra pessoa, comunicar pra ela o que eu tô fazendo agora. Na de baixo, a minha intenção é falar para ela que eu venho fazendo aquela ação há tanto tempo. Então, basicamente, o que dita, o que dita para mim que eu vou usar essa estrutura bloco de I have been studying é esse for 2 weeks aqui do final. Basicamente, é isso daqui. Isso aqui seta o tom da minha intenção. Então, I have been studying English for 2 weeks. Pensa aí. How long have you been studying English? Há quanto tempo que você está estudando inglês? Então, eu quero que você pratique no chat e você vai colocar assim, ó. I have been studying English for... Bli, bli, bli. Falei que ia ter bli, bli, bli hoje? Aí, podem ser aqui, né? Bota o número aqui, aí você vai botar aqui. Days, weeks, months... years, aí vai depender aí se é dia, semana, meses, anos, mas pratica aí dessa forma, vai, coloca aí o ano, desculpa, o número e coisa e tal. Pessoal, tô perguntando se pode rolar uma contraçãozinha ali no início. Pode super. Então, ao invés de aqui, I am studying, I'm studying. Ao invés de I have been studying English, I've been studying English. I've been studying English for, I don't know. Aí vai depender. Tudo bem? Eu faço terapia, né? Eu tô fazendo terapia há, tipo, 10 anos. Então, tá vendo? Se eu vou na literalidade da coisa, eu estou fazendo terapia há uns 10 anos. Então, se eu vou na literalidade da tradução apenas, eu fico me coçando para poder falar o quê? Bli, 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 bli. Therapy. Deixa eu dar um copy and paste aqui. Não, tá, vou escrever. Therapy for like 10 years. O complemento aqui tá ok. Eu estou fazendo. Aí você fica com vontade de botar essa estrutura. I am doing therapy for like 10 years. Só que isso fica muito estranho, porque a minha intenção aqui tá sendo a mesma daqui de cima, então eu tenho que usar essa mesma estrutura bloco. Então, ao invés de falar I am doing therapy, eu vou falar I've been doing therapy for like 10 years. Gabi, então nessa frase aqui, therapy for like 10 years, eu nunca poderia falar então I'm doing therapy for like 10 years. Nunca daria certo falar assim? Daria. Se não tivesse isso. Aí eu falaria só assim, ó. I'm doing therapy. Por exemplo, vamos pensar na intenção, que é o que importa. Você me liga. Gabi, what are you doing right now? O que você está fazendo agora? Eu falo assim, oh, I'm doing therapy. Sei lá, eu tô fazendo terapia agora. Entendeu? Olha a intenção. Eu falaria, I am doing therapy. Agora, se a intenção é virar e falar assim, há quanto tempo, Gabi, que você tá fazendo terapia? Ou, de repente, você não me perguntou há quanto tempo. Percebe? Mas eu tô querendo te falar aqui, não, cara, ó. Eu tô... Hã? Eu falo assim, não, eu só tô levando isso desse jeito, mais maduro, porque, ó, eu tô fazendo terapia há uns 10 anos. Pegou a intenção? Tudo é intenção. Eu não fico só na esfera ali da tradução. Isso é um segredo, é uma dica de ouro. É a intenção. Mais do que a tradução. É lógico que a tradução, por vezes, ajuda, porque é uma coisa mais instantânea, né, e tudo. Mas por várias outras vezes, o que eu tenho que analisar é a intenção. Principalmente quando eu falo de pote 2. Montar as frases. Principalmente pote 2. Pegaram? Viram essa outra diferença, então? Então, eu venho aqui numa recap. Cadê? Ó,
Tá frio, tá quente. Vou meter um is hot, is cold. Não, it's. It's hot, it's cold today. Está ensolarado. Is sunny. Não, it's sunny. Thank you. It's. Qual foi a segunda difference que a gente viu? Igreja alta, prédio alto. Eu tô pedindo barra de... Muita gente pediu de igreja. Tá, legal, vou fazer. Igreja, vamos falar dela aqui, né? Então, ó. This church is super tall. Mas do mesmo jeito que se fosse prédio, this building. Oh my gosh, this building is super tall. Tanto para igreja quanto para prédio. Feminino e masculino. Vai para todo mundo. Qual foi o próximo? Eles estão surtando no like. Vocês querem dar like? Pode dar like, gente. Estão surtando like. Então, tem quantos likes aí, então? Cada um só escuta o que quer, entendeu? Eu escutei, estão surtando no like, então já deixa o like. Pois é, gente, babado, né? Pegaram aqui, né? Eu fiz de propósito. Pra causar um buzz, né? Causar um buzz aí, um barulho. Pois é, o like pode ter essa função aqui. Eu posso fazer, inclusive, uma live. Posso fazer uma live para falar das like e suas facetas. O que você acha esse título pra essa? Seria top, hein? Eu acho que dá um temão. Like e suas facetas. Todinho tá lá fora? Então, pois é, um dos usos do like é para poder dar essa ideia, principalmente quando a gente tá falando sobre o spoken English, tá? Mais ou menos, uns, aproximadamente. Eu poderia tranquilamente falar essa frase assim também, ó. For about 10 years. Mais ou menos. Tá? Também funcionaria. Like suas facetas? Só quem tava aqui na live, quem tá fora vai falar, que diacho é isso? I watched a great movie. Então aqui, ó. I watched, you watched, igual pra todo mundo. He watched. Like suas facetas. Eu gosto disso, gente. Porque aí eu vejo que trago. Produção às vezes fala assim, não, Gabi, não fala isso não, pelo amor de Deus. Eu falo assim, cara, essa galera que tá toda aqui é tudo tia do pavê, tudo tio do pavê. É os funfadores. Então aqui, outra coisa que a gente viu, a questão do ter, né? No português tem muito e no inglês é muito. Então aqui eu falo o quê? You are right. Você tem razão. Eu falo I am afraid. Eu tenho medo. We were lucky. Nós tivemos sorte. Então, tudo na ideia do ó. É está. Like suas nuances. Like suas nuances. Essa galera da antiga, da nuance aí. Se realmente tiver ao vivo aí. Mãe, nuance. Ela ama quando eu falo nuancia. E aqui, ó, muito importante. The difference between I am studying com I have been studying. Que eu acho que ficou bem claro isso aqui pra vocês. Olha isso daqui. Olha, sem contar com as nuances que falamos dentro de cada um desses topics. Mas isso aqui, gente, já é um adianto. Sei lá contar pra você quantas aulas de inglês você economizou só nesse encontro aqui, nessa 1 horinha aqui comigo, nesta Monday night. Gabi, TBB de igreja, bora. Vocês falaram pra mim assim, Gabi, aplica em tudo, técnica //, eu vou, gente. Eu vou, assim, feliz. O que eu vou, Edu, manda pra tu? Eu tô virando um tio do pavê por conta da Gabi. Edu, não me responsabilizo por isso. Cada um que lute com as suas coisas, entendeu? Depois você vai falar assim, eu fui influenciado pela Gabi e o tio do pavê. Aí cada um lute com a sua tiazice do pavê. Olha aqui, ó, igreja. 2 momentos de pronúncia, tá? Church. Vocês viram que eu mostrei ali em cima, né? Quando eu fui passar do watched, viu que eu insisti pra você poder repetir? E eu falei, cara, repete em voz alta, vamos treinar esse som. Porque pega comigo, o som que eu tenho aqui no watched é o mesmo som que eu vou ter aqui. E é o mesmo som que eu vou ter aqui. Então, TBB é tão incrível que faz, inclusive, a gente entender essa repetição de sons. A gente começa a encontrar esses padrões.
Tá vendo? Ó, o mesmo tch. Watched. Church. Eu tenho um Azinho fechado e o R da porta. E o chur é o mais forte. Então faz assim, ó. Church. Não é church. Não é. Tchê. Igual aqui, ó, de repetição. Building. Então, o sonzinho de... A produção tá se acabando ali. O sonzinho de I fechado que eu tenho aqui é o mesmo daqui, ó. Que já não é o mesmo daqui. Aqui já é outro tipo, outra espécie de I. Aqui já é um I sorridente, tá vendo? Não é o mesmo. Agora, o Azinho que eu tenho aqui em clumsy é o mesmo Azinho que eu tenho aqui em church. É um Azinho fechado. Meu povo, mão na massa. Pegue agora esse encontro. Vai lendo tudo isso que a gente foi falando em voz alta. Next Monday, temos o nosso próximo encontro, tudo bem? Vai lá no meu Instagram agora, no Gabi Modesto Teacher. Não vou postar hoje nada no feed, tá? Não deu tempo de eu preparar. Mas aí eu quero que você vá lá na minha DM e dê um feedback sobre o encontro da aula de hoje. Eu quis preparar de um jeito que ficasse legal tanto pra galera que tá começando agora, como pra galera que já é mais intermediária. Então, eu acho que deu pra atender ali os dois, todos os gostos. Tudo bem? Thank you so much. Have a wonderful night and I'll see you soon. Bye bye.